observa a natureza. O inverno passará também, e as flores da primavera colherás aqui além. Sou liberto da ilusão, terás luz em teu caminho. Com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Sou liberto da ilusão, terás luz em teu caminho. Com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Vai em busca, meu amigo, da harmonia. Deixa o coração aberto à alegria de amar. Amizade, maravilha, a natureza. Juventude, movimento, toda a beleza do mar. A canção é colorida e o nosso bem é o bem de toda a gente. Nosso sonho é o diverso universo com devoção. A criação e as crianças todos e as crianças livres brincando em todos os corações. Vai em busca, meu amigo, da harmonia. Deixa o coração aberto à alegria de amar. Amizade, maravilha, a natureza. Juventude, movimento, toda a beleza do mar. A canção é colorida e o
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Dorme, menino, dorme que o céu chegou. Tem tantos astros iluminando a noite pra você. Dorme, meu filho, dorme que o céu chegou. Tem tantas luas iluminando o quarto pra você. É quando vai o sol, é quando vem estrelas, o beijo da mamãe protege dos fantasmas, sonhos. Dorme, meu filho, sonhos. Cresce pouquinho, fica menino. Dorme, meu filho, dorme tranquilo. Sonhos de anjo, estou aqui. Dorme, meu filho, dorme tranquilo. Sonhos de anjo, estou aqui. A pessoa derramou um pouco ali dentro. Eu limpo. Obrigada, Naldinho. Boa noite, amigos. Mais um dia de trabalho, né? Coincidindo hoje, é quinta-feira, não é coincidência, sendo o dia das crianças, né? Nosso dia, de todos nós, independentes da idade que a gente tenha. Porque essa criança que trazemos dentro da gente, ela não morre. A gente envelhece, parte para outra vida e essa criança permanece dentro de nós. Hoje, as pessoas se preocupam muito com as crianças do tamanho. E às vezes a gente esquece aquela criança que é grande, mas continua sendo criança de coração. Tenho alguns avisos a dar. O primeiro é pedir desculpas aqui em nome de Adeilson Salles, que faria hoje a palestra, mas que por motivo de saúde ele não pôde estar aqui. Então, como o trabalho não para, Dani está aqui hoje para trazer o tema, e como tudo obedece uma ordem, né, com certeza vai ter um resultado muito favorável. Segunda coisa, Tarsila, o grupo que faz a creche Jesus de Nazaré, é Maria ou Jesus? Creche Espírita Jesus de Nazaré.
eles estão agradecendo imensamente as doações dos presentes, tudo aquilo que foi dado de coração, foi distribuído e foi feita uma linda festa para essas crianças. Todas ficaram muito felizes, porque criança, independentemente de circunstância, de situação, nós que estamos aqui nessa doutrina, a gente sabe que os bens materiais, às vezes, não têm tanto significado, mas para uma criança, no dia de hoje, uma lembrança tem um grande significado, principalmente aquelas que não têm tanta condição, que às vezes dentro de casa, no seio da família, não tem como contar com aquele presentezinho do Dia das Crianças. Mas todas ficaram muito, muito felizes. Naldo trouxe esse recado, né, de Tarsila, de Nádia, de todos que fazem a creche. Foi uma festa realmente linda. Com certeza, na próxima semana, Tarsila deve estar passando aqui o filme de como foi a festa. Então, em nome do Seara de Deus, de Tarsila, do grupo da creche, o nosso muitíssimo obrigado por tudo, não é? Outra coisa, amanhã tem campanha do quilo. Então, amanhã não, hoje eu já estou no sábado, que coisa, né? No domingo temos a campanha do quilo. Não pode ter um feriado que o pobre pensa que já é sábado. A campanha do quilo, gente. Então, quem quiser participar, é um trabalho assim formidável, né? Então, como hoje é dia de criança e é um dia descontraído, temos aqui, para que a gente serene nossas mentes, né? Uma mensagem no clima da oração. A oração nem sempre nos retira o sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis do quadro de convivência. No entanto, nos ilumina os sentimentos de modo a aceitá-las como são. Nem sempre nos cura as enfermidades. Contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição. Entretanto, se quisermos, ela que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus faz sempre o melhor. Emmanuel, do livro Tende Bom Ânimo. Esse livro, gente, ele foi escrito com mensagens de Emmanuel, e ele, para cada um de nós, tem uma palavra de conforto. Quando ele diz, tende bom ânimo, porque dentro de cada um existe o problema pessoal. Todos nós temos problemas, todos nós temos alguma dificuldade, todos nós temos alguma situação momentânea que nos desequilibra. Quem não tem? Esse livro Bom Ânimo, Emmanuel, cada página dele, cada mensagem é direcionada a cada coração. A gente, às vezes, tem até essa impressão, parece que ele escreveu para mim. Eu li o que eu estava precisando. E a oração, como ele nos fala, muitas vezes a gente acha
que ela não resolveu o nosso problema, mas esquecemos que ela nos dá coragem para enfrentá-lo. E às vezes a gente espera que através de uma prece, uma atitude que depende da gente, a gente quer que a prece faça. Por exemplo, o perdão, né? Depende da gente. A gente pode muito orar por quem nos ofende. A gente ora, mas será que a gente perdoa? A gente às vezes está numa inquietação muito grande. A gente ora, mas será que a gente serena a mente para tomar uma atitude? Às vezes, uma discórdia dentro de casa, a gente ora, mas a gente tem a paciência de calar, de fazer aquela carinha de paisagem, olhar para a pessoa e dizer assim, sim, como se não estivesse entendendo. Então, a oração é o elixir que nós precisamos para as nossas atitudes da vida. Então, nesse momento, né, em que nós estamos aqui reunidos, num clima de paz, de tranquilidade, falando da oração, vamos pedir ao nosso irmão para fazer a prece inicial. Jesus, divino amigo, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aqui nesta casa de luz e de amor. Obrigado, Jesus, de ter nos convidado e de podermos atender a teu pedido e estarmos aqui nesta noite. Rogando-te, Senhor, a assistência dessa equipe de trabalho espiritual, a todos nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, e que possamos absorver com clareza os ensinamentos que vai nos ser repassado através da nossa irmã, ao qual rogamos, Senhor, a assistência desses caravaneiros amigos, para que ela possa, intuída pelos mesmos, nos trazer essas mensagens de fortalecimento e de esclarecimento, para que possamos sair daqui mais fortalecidos a seguir a nossa caminhada. Obrigado, Jesus, por esse momento bendito. E assim, confiante e agradecido, Jesus, que permanecerás conosco nesse ambiente, voltamos à irmã que está à frente do trabalho desta noite, para que ela dê o mesmo por iniciado em teu nome, Jesus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, damos por iniciado mais uma reunião de hoje, da quinta-feira, né, com Daniela, que vai nos falar a respeito das crianças. Deixai vir a mim as criancinhas. Então, vamos escutar, né, vamos imaginar Jesus a nos olhar como crianças. Porque nós continuamos diante dele sendo crianças no processo evolutivo. Crianças ainda que não têm tanto aprendizado, que ainda não consegue atingir. Crianças no maternal. Então, quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, somos todos nós, crianças, não é? Dani, por favor. Uma boa noite a todos. Gente, isso é uma passagem de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Gente, por que Jesus fez essa comparação conosco e as crianças e deixou bem claro que aqueles que não se assemelhassem às crianças não conheceriam o reino dos céus? Bom, vamos fazer primeiro, né, um estudo de como se processa essa questão do nascimento.
Quando uma mulher, gente, ela é engravida, o espírito, ele entra em um estado que, se eu pudesse encontrar alguma coisa para comparar, para que todos entendessem, eu diria que é como se o espírito ele entrasse em estado de coma. Ele tem sensações, ele percebe a raiva, a alegria, ele percebe a tristeza, mas ele não tem reações. Naquele momento em que o óvulo é fecundado e que a espiritualidade faz a ligação, que muita gente diz assim, agora eu vou abrir um parênteses, muitas pessoas dizem assim, nossa, mas só a mulher que participa disso? Não, o homem também participa, porque vale a pena salientar que a carga de fluido vital é dada no espermatozoide, não no óvulo. Então, o homem também participa ativamente desse processo. Então, quando o espírito é ligado àquele óvulozinho fecundado, ele começa a entrar em um estado, gente, como se ele estivesse entrando em um coma. Ele vai perdendo, aos poucos, a consciência dele mesmo. Ele já não se reconhece mais, ou seja, ele não sabe quem ele é, de onde ele veio. Ele vai esquecendo as coisas que aconteceram. A sua memória, digamos assim, é como se ela fosse entrando em um repouso. E quando ele nasce, que a mãe olha para aquele bebezinho, que o pai vê aquela criança, aí se encantam. Aquela doçura que a criança traz, aquela aparência, porque toda criança, gente, todo bebê, ele tem uma aparência mimosa. Você olha, já dá vontade de brincar, já dá vontade de pegar no colo, e aquilo ali é proposital. A espiritualidade, gente, precisa, na fase mais frágil do ser humano, que é a fase em que ele está vivenciando os seus primeiros dias de vida aqui na Terra, ele precisa de um cuidado especial. Por isso que Deus, olha a sabedoria divina, dar a ele aquela forma, para que desperte na gente a vontade de cuidar. E é tão engraçado isso, que isso desperta, inclusive nos animais. Essa aparência frágil, essa aparência tão delicada, até animais acabam pegando crianças, e às vezes teve uma reportagem, uma certa vez eu vi, se eu não me engano foi num zoológico, alguma coisa assim, para o lado da África, para o lado de lá, e derrubaram um bebê, acho que alguém aqui já deve ter visto, derrubaram um bebê perto dos leões. E os pais enlouqueceram. Aí uma das leoas foi lá, pegou o bebezinho pela roupa, né, deu aquela mordidinha e saiu puxando pela roupa, botou junto dos filhotes dela e ficou lá, quietinha. Ou seja, ela deu o recado, não venha mexer nele não, porque ele está junto com os meus e vai ser confusão. Então, isso é para a gente perceber que até entre os animais, a infância, ela desperta esse cuidado, esse carinho. E por que a gente não lembra do que nós fizemos nesse período? Gente, eu vou contar para vocês uma história, e aí a gente vai entender por que é tão importante que a gente não lembre. E por isso que muitas vezes, quando uma criança começa a dar sinais, gente, de lembranças, de coisas do passado, é interessante que não fique se estimulando. Tem muita gente que pergunta assim, por que a criança não faz regressão? Deveria fazer. Não se deve fazer regressão com crianças, porque a falta de maturidade. Já imaginou se numa regressão ele descobre que sua mãe o matou? Ele não vai ter maturidade para digerir essa informação. Eu tenho uma amiga que já adulta foi fazer regressão e descobriu que ela teve um problema muito sério com uma das irmãs com quem ela não se dava muito bem. E ela ficou 10 anos sem falar com a irmã, quando ela descobriu que tinha sido assassinada pela irmã. Então, se nós adultos muitas vezes não temos ainda maturidade para esse tipo de informação, imagine a criança. André Luiz, ele conta uma história
que teve uma moça, eram duas moças, e elas eram amigas. E uma das moças se apaixonou por um rapaz. E a amiga já começou a prestar atenção no rapaz. A moça casa. A amiga continua com, como diz a história, né, com o olho comprido em cima do rapaz. Aí ela vai lá, começa a jogar um charme, né, faz um encanto. Aí o rapaz começa a se interessar pela amiga da esposa e eles acabam tendo um romance. E esse rapaz fica tão envolvido naquele romance que ele desiste do seu casamento. A esposa ficou tão deprimida, mas tão deprimida, que ela acaba desencarnando. Desistiu da vida. Não cuidava mais de si, não se alimentava e acabou indo a óbito. Quando elas desencarnaram, a espiritualidade viu que existia um vínculo de ódio muito grande entre elas e disse, bom, vamos ter que resolver essa situação. Chamou a moça que seduziu o marido da amiga e disse a ela, olhe, vocês vão vir como irmãs. Agora, esse rapaz, era o mesmo rapaz, ele tem que casar com a sua irmã. E do lado de lá, ela se comprometeu. Ela disse, não, ele vai ser meu cunhado, eu não quero saber dele. Porque ela já tinha passado um bocado de tempo em zonas inferiores, né, respondendo pelo que tinha feito. Aí do lado de lá, ela disse, quero nem saber dele. Reencarnam os três. A irmã novamente conhece o rapaz, gosta dele. E aquela que tinha sido a sedutora, vou usar esse termo para diferenciar, né? A sedutora, agora era cunhada do rapaz, esqueceu tudo que prometeu do lado de lá, aí começou a seduzir o rapaz novamente. Esqueceu das promessas e começou a seduzi-lo novamente. Qual foi o desfecho? O rapaz casa com a irmã e novamente a abandona pela cunhada. A irmã não suporta, porque ela já tinha, digamos assim, de uma forma inconsciente, aquelas sequelas do abandono, gente. Então, quando a situação se repetiu, é como se acordasse dores nela que estavam adormecidas. Ela não suportou. Comprou um formicida, um veneno, e tomou. E se suicidou. E deixou a irmã a cunhada casada com o marido dela. Passado algum tempo, a espiritualidade disse, essa situação precisa ser resolvida. Este rapaz não era para ter ficado com ela, era para ter ficado com a irmã. Eles tinham compromissos aqui na terra que precisavam estar juntos. O que aconteceu? O rapaz desenvolve lepra. Ou seja, vocês já ouviram aquela frase que aquilo que Deus juntou, o homem não separa. Mas também o que Deus não juntou, o homem não consegue juntar. O que Deus separou, o homem também não junta. Não é? Então, ele desenvolve lepra e é afastado. Lepra não, gente, desculpa. Ele desenvolve tuberculose e é afastado. Ele fica isolado em um hospital, não consegue, luta, mas não está conseguindo a recuperação. A irmã sedutora ficou sozinha. Só que antes dele ser internado, a irmã sedutora engravidou. E engravidou de quem? Da irmã dela, que tinha se suicidado há algum tempo atrás. E quando esse rapaz vai para um hospital e lá ele fica, porque não podia estar em contato com as outras pessoas para que não houvesse contaminação, ela dá à luz a uma menina. E essa menina, gente, está cheia de sequelas pelo formicida que ela tomou. Gente, desculpa, é que eu tive uma inflamação na garganta, aí vai ter hora que vai falhar a voz.
Então, pelo formicida que ela tomou, ela estava cheia de sequelas. Só que esta mulher, ao ver esta criança, ela toma um amor profundo. É minha filha. E a criança também demonstra um carinho por ela. E ali ela cuida tanto daquela criança que nasceu cheia de sequelas, com vários problemas de saúde, e ela cuida. E as duas vivem numa situação de miséria muito grande, onde a mãe é obrigada a pedir nas ruas para levar alimento para casa. Aí, quando a gente observa uma história dessa, nós ficamos pensando, já imaginou se essa mulher reconhecesse nessa criança a irmã, e a irmã estivesse com a sua memória bem clara, e olhasse para a cara e dissesse, não acredito, minha mãe é você? Será que essa reconciliação seria possível? Não. Quando Jesus, gente, fez essa ponte, que só vai ao reino dos céus aquele que se assemelha às crianças, Jesus falava de vários aspectos. Jesus falava da pureza do coração, que a criança tem sim, gente, coração puro. Sabe por quê? Porque como a memória dela é apagada, vamos colocar assim, ou pelo menos é muito, mas é muito reduzida, porque tem casos de crianças que chegam a falar, né, de determinadas situações que viveu em vida passada, mas que depois de um tempo ela também vai esquecendo, quando a família não fica estimulando. Fala mais, filha, onde você viveu? O que você fazia lá? Então, quando a família não estimula muito, ela vai deixando para lá. A pureza do coração, gente. Os nossos maus hábitos também ficam adormecidos. Crianças, na maioria das vezes, gente, são raríssimos os casos onde as crianças já vêm com preconceitos, com raiva, principalmente preconceitos religiosos. Martin Luther King, ele dizia que da mesma forma que o homem aprende a amar, ele também aprende a odiar. E essa herança vem de nós pais. Pela nossa forma de viver, nós vamos ensinando aos nossos filhos a não gostar de negros, a não gostar de índios, a não gostar de outras religiões, de pessoas de outros credos. Nós vamos passando para eles os nossos preconceitos, as nossas questões, as nossas pendências, nós vamos transmitindo para eles. Porque a criança, gente, se você pegar duas criancinhas de 2 anos e colocar juntas, o filho do rico brinca com o filho do pobre do mesmo jeito. Ele não reconhece ali o filho de um pobre ou o filho de um rico. Para eles, são apenas 2 crianças. Se colocarmos uma criança branca, uma criança negra, eles brincam do mesmo jeito. Eles nem prestam atenção na questão da cor da pele. Para eles, o que interessa é a brincadeira. E nós? Será que nós temos essa pureza do coração? A criança não tem malícia. É justamente por isso que a criança se torna, infelizmente, um alvo, digamos assim, mais fácil para pessoas maliciosas, pessoas maldosas. Porque a criança não enxerga malícia, ela não enxerga maldade nas pessoas. Se você vê uma criancinha na rua, você chega lá, pega na mão e diz, vamos com a tia, ele vai embora. Se a mãe não estiver do lado, e quanto menor for, aí é que ele vai mesmo. Se a mãe não estiver do lado para dizer, opa, devolve meu filho, ele vai com você. E sabe por que ele vai? Porque ele não olha para você como alguém que lhe ofereça perigo. Por isso que Jesus falava da pureza do coração de uma criança.
nós olhamos para os outros sempre vendo uma possibilidade de malícia. Nós olhamos para as pessoas, gente, nessa eterna busca. Eu preciso achar algo nessa criatura que não preste. Então a gente começa a observar, às vezes a pessoa ri demais. Um exemplo, eu digo isso por mim. Eu sempre gostei muito de rir. E muitas vezes na escola as pessoas ficavam me olhando estranho. Aí chegavam para mim, já teve os maiores questionamentos que vocês imaginarem, né? Eu já levei nome de boba, de retardada, de assanhada, lésbica, de tudo. Porque eu gostava de abraçar as pessoas, eu gostava de beijar as pessoas. Mas sabe o que é isso, gente? É a busca por um defeito no outro. Essa necessidade que a gente tem de macular as pessoas. Hoje, uma das coisas que eu converso muito, mas eu converso muito com os pais. Hoje, uma criança ela não pode ser calada, por exemplo. Porque se ela é calada, o pessoal em volta já começa a perguntar, o que esse menino tem? Esse menino tem algum problema. E muitas vezes isso faz muito mal para o psicológico da criança. Existem espíritos, sim, que não se afinam com a agitação, com a correria, com a gritaria. Existem, gente. No livro Céu e Inferno conta a história de uma moça que ela não conseguia se adaptar de jeito nenhum a isso. E depois de muito tempo, houve uma comunicação espiritual que explicou a situação dela. Essa jovem viveu 70 anos dentro de um monastério. Gente, monastério, você só escuta canto de passarinho. E tem o horário dali das preces. Então, imagine você viver uma vida no monastério, aí quando reencarna, vamos para São Paulo, minha filha. Você vai morar ali na Avenida Paulista. A criatura enlouquece com barulho. E ela gostava daquela tranquilidade, ela gostava daquele silêncio. Então, muitas vezes, nós não aceitamos o que é diferente. E a criança aceita o diferente. E não se sente chocada com coisas que não são, digamos assim, exatamente quadradinhas. Porque nós, dentro de uma sociedade, criamos padrões de comportamento. Então, muitas vezes, a criança, por ouvir o tempo todo alguém dizendo, esse menino é estranho. Por que ele é estranho? Ah, porque todo mundo está brincando, ele está fora da roda. Ele é autista? Gente, isso acontece muito, viu? Muito, muito mesmo. E agora mais do que nunca. Existem crianças que são agitadas, que gostam de correr, de pular o tempo inteiro. Aí as pessoas já chegam e dizem, é hiperativo esse menino. Ou seja, nós vamos criando rótulos, gente, para tudo aquilo que sai do padrão. E eu não estou falando aqui como uma curiosa, não. Quem me falou isso foi um neurologista, ali no Hospital Esperança, porque meu filho vivia correndo e o povo dizendo, ele é hiperativo, ele é hiperativo. Aí eu disse, pois agora eu vou levar ele ao neurologista, eu preciso descobrir se ele é hiperativo, se tem alguma coisa errada. Quando eu cheguei lá, o neurologista se sentou e disse, senta aqui, mãe. Eu sentei. Aí ficou eu e ele, ali na Ilha do Leite, olhando, o menino correndo no consultório, mexendo nas coisas, pegava, levantava, olhava, mexia. Aí daqui a pouco ele viu que ninguém fazia nada e só ele estava correndo, aí ele dava aquele sorrisinho, aí sentou do meu lado e ficou. Olhava para um e para outro como se dissesse, o que está acontecendo? Vocês não vão fazer nada? Ninguém vai reclamar, ninguém vai dizer nada? E eu e o médico só na observação. Aí daqui a pouco o médico olhou para mim e disse, vem cá, campeão. Aí ele se aproximou, o médico começou fez umas brincadeiras lá com ele, e ele ficou naquela bagunça ali com o médico. Quando terminou, o médico estava sentado no chão, olhou para mim e disse,
Ô mãe, esse menino não tem nada, mãe. Mas sabe o que é isso, gente? São os padrões que as pessoas vão criando e ficam na cabeça. E o que é pior, muitas vezes deixa isso passar para a criança e a criança vai crescendo se achando diferente. Ou seja, estamos transferindo para eles as nossas opiniões, as nossas ideias, os nossos conceitos. E era justamente isso que Jesus não queria que nós fizéssemos. Era para nós olharmos aquela pureza de coração da criança e nos inspirarmos para agirmos como eles. Que a gente não tivesse tanto julgamento. Gente, ó, pense numa parte do corpo comprometida, é a tal da língua. Nossa, a língua, eu tenho um amigo que diz assim, Dani, se a língua não vier, não vai fazer falta, porque pense num objeto de perdição, eu morro de rir. Mas é verdade. Falamos muito, ouvimos pouco. Julgamos muito. E não temos sequer o interesse de irmos lá saber de fato o que aconteceu. Uma outra coisa muito engraçada, que as crianças têm essa característica, a capacidade delas de perdoarem pequenas atitudes. Menino, nós estávamos falando aqui atrás, você vê os meninos brigando. Se você der 10 minutos, está tudo brincando de novo. E ninguém está ofendido com ninguém. Aí daqui a 1 hora estão quebrando o pau novamente. Aí você deixa dar 10 minutos, aí um chora, o outro vai lá, se mete, defende, faz aquele ajeitado entre eles mesmos. Aí daqui a pouco está tudo bem, está todo mundo brincando de novo. E na hora de ir embora, os dois que estavam brigando são os que mais choram, porque não querem sair dali. Gente, muitas vezes nos ofendemos demais com coisas mínimas. Às vezes a criatura passou por nós, estava com a cabeça tão quente, mas estava tão atarefado, tão cheio de problemas, esqueceu de dar um bom dia, aquilo ali já é o suficiente para você não querer mais ver a pessoa na sua frente. Fulano está um nojo. O que foi que houve? Passou por mim agorinha na calçada, eu estava ali varrendo, não falou, não deu nem um bom dia. Nós nem sequer temos o interesse de ir lá, saber, fulano, está tudo bem, depois quando encontrar uma outra vez, né, está tudo bem, aconteceu alguma coisa, não. A gente já faz aquele pré-julgamento, né, já coloca na cabeça, vai ver que isso aconteceu porque arrumou um emprego. Aí já começa, ou então porque vai ver que isso fez isso porque começou a malhar agora. A gente sempre inventa uma coisa para justificar a malícia que nós queremos ver no outro. E dessa forma, nós vamos criando pessoas que não existem. Sabe o que é criar gente que não existe? Eu vou dar um exemplo. E é coisa que a criança não faz. E por isso que ela consegue se reconciliar fácil. Criar gente que não existe é assim. Aqui está uma pessoa, eu me aborreci. Né? Meu amigo. Me aborreci com ele, aconteceu uma bobagem qualquer. Aí eu me afasto. Dali para frente, tudo que a criatura fizer, eu vou colocar uma gota de malícia. A criatura está passando, tropeça no chão, cai. Aí, quando eu for falar para os outros, eu digo assim, menino, você viu o chute que a criatura deu na pedra? Rapaz, nem respeito pela natureza essa criatura não tem. E aí a gente vai criando, gente, características na pessoa que ela não possui. Porque nós não queremos gostar das pessoas. E o que é pior, eu não gosto e eu quero
que ela, ele, ninguém goste. Então, como eu não gosto e quero que ninguém goste, eu preciso ser convincente. Ou seja, eu preciso convencer as pessoas de que aquela criatura não presta. Aí sabe o que eu faço? Eu vou criando uma sujeira, uma malícia ali em volta da pessoa. A pessoa não pode sorrir para o lado. Se sorrir para o lado, você já corre para a outra que estava ali na esquina e diz, ela estava olhando para o seu marido e rindo. Aí a outra já fecha a cara e diz, essa menina não vale nada. E assim nós vamos agindo na surdina, porque infelizmente nós ainda nos sentimos, olha só, o ser humano ainda se sente aliviado quando não gosta de alguém e consegue convencer os outros a não gostar também. E às vezes, a pendenga, gente, era desse tamanho. Foi um orgulho ferido. Foi uma vaidade que foi arranhada. Foi uma situação desse tamanho, mas que a gente se acha bom demais para ser magoado. Magoamos, mas não queremos magoar. E assim nós vamos criando cascas nas pessoas que não existem. E muitas vezes, essas cascas, gente, são tão sérias e são tão grandes. Muitas vezes, nós deixamos a criatura passar uma imagem de que ela é tão suja. Nós defamamos tanto a pessoa que não tem como voltar atrás. Já imaginou? Aí eu pego meu amigo, digo que meu amigo não presta, que tudo que ele faz é errado, ele é desonesto, ele é uma pessoa horrorosa, é perverso, não sei. E depois, o que vai dar quando as pessoas que ouviam minhas histórias me vêem de braço dado com ele? Vão dizer o que de mim? Olha, Daniela, menina, aquela pessoa que não prestava, não valia nada, faz isso, fez aquilo, aí começa a contar as histórias que eu inventei. Fez isso, fez aquilo. Olha a Daniela de braços com a criatura. As crianças não fazem isso. Eles têm ali as pendengas deles, eles brigam, eles se aborrecem, mas eles não criam cascas na imagem do outro. E por isso, eles voltam atrás. Voltam sem remorso, sem vergonha. Eles não se sentem constrangidos, porque eles não desmoralizaram ninguém. Então, para eles, não é nada demais. Briguei e vou desfazer a briga. Mas se eles tivessem tido esse tipo de conduta, eles também ficariam constrangidos de dar um passo atrás para dar dois para frente. Olha as características, gente, da criança. A capacidade, gente, de esquecer situações do passado. A receptividade da criança. Veja que na passagem, Jesus ele não gosta quando os apóstolos começam a tira os meninos daqui. Deixa eles virem. Porque as crianças são receptivas. Quem aqui trabalha com criança? Levanta o braço. Tem alguém aqui? Não? Gente, quem convive, quem trabalha com criança, com muitas crianças. Eu, por exemplo, eu evangelizo já há muitos anos. Então, as crianças lhe recebem de um jeito completamente diferente de um adulto. Muitas vezes, a criatura diz assim, puxa vida, mas, olha, ninguém gosta de mim. Como é que a pessoa chega? A pessoa chega num ambiente, aí o pessoal, boa noite, a criatura.
Aí você já fica com envergonhado, né? Você deu boa noite, a pessoa não respondeu, você já fica meio constrangido, aí fica ali do lado quietinho. Aí daqui a pouco a pessoa vai e te olha assim. Aí dá as costas, aí pronto, você já pensa, ó, sabe de uma coisa, eu não vou falar mais nada com essa pessoa. Eu não vou nem querer assunto. Você vai ficando tão sem graça que você vai criando uma barreira de se aproximar. As crianças não. Você chega para uma criança, faz uma gracinha, uma coisinha, ela abre a guarda. Nós somos armados para as outras pessoas. Nós não temos o hábito de receber as pessoas com um sorriso no rosto. Existem pessoas, gente, que nem sabem há quanto tempo deram uma risada boa. Não aquela risada de selfie, viu, gente? Não é essa, não. Aquela risada que você faz assim para tirar uma foto. Eu estou dizendo assim, uma risada boa. Como a criançada faz quando vê uma coisa engraçada. Existem pessoas que não sabem há quanto tempo não dão uma risada dessa. A receptividade da criança faz com que ela conquiste pessoas à sua volta. Acabe fazendo amigos, muitos amigos. Muitas vezes somos sozinhos, culpamos a todo mundo, menos a nós mesmos. E se nós nos olhássemos num espelho assim, de uma forma, sabe, gente, com o crivo da verdade. Não é olhar, porque a gente em casa, a gente tem duas balanças, né? Uma que mede os outros, a outra mede a gente. E a que mede a gente está sempre com o peso errado. Está sempre roubando para menos. Ou seja, quando a gente faz uma coisa errada, a gente corre para a nossa balança e coloca lá, porque ela sempre vai dar o peso desse tamanho. Ela está lá, tá meio troncha a nossa balança. Então, a gente vai e se coloca na balança que pesa os outros. Vamos para a balança que pesa os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos inimigos, principalmente. Essa é a melhor que tem, viu? A melhor balança que tem é que pesa os inimigos. Aí a gente vai lá e se coloca. Muitas vezes vamos perceber que somos pessoas desagradáveis. Somos pessoas mal educadas. Somos pessoas que não passamos confiança para os outros. Porque é aquela coisa, o que meu amigo me conta, eu só espero meu amigo dar as costas para eu contar para os outros. Como é que eu vou estar cercada de amigos? Muitas vezes desconfiamos de tudo e de todos. Muitas vezes vemos sujeira em tudo. Tudo que as pessoas fazem. Tudo tem uma malícia, tudo tem uma maldade, um enxerimento. Tudo é desagradável, tudo é mal feito. Muitas vezes cobramos das pessoas uma perfeição que nós não temos para dar. Queremos que as pessoas ajam de uma forma que nós não agimos. Muitas vezes somos secos. Somos ocos de sentimento, gente. Não somos pessoas afetivas. Por que uma criança, ela encanta? Porque quando você chega perto e vai dar um cheiro, ele responde aquilo, nem que seja com um sorriso. Mas ele demonstra afetividade. E isso faz com que ele se torne atrativo. Jesus queria nos mostrar essa capacidade que ao longo do tempo nós vamos perdendo. Porque todos nós aqui, um dia, fomos crianças. E agíamos assim. E ao longo do tempo fomos criando conceitos, fomos criando ideias, fomos nos tornando, gente, rígidos. Somos muito rígidos com os outros. Ontem eu estava fazendo uma palestra em uma casa aqui em Rio Doce,
E no finalzinho, né, eu sempre gosto de ficar um tempinho. Eu chego um pouquinho antes para conversar com todo mundo da casa. Aí eu sempre, quando a reunião termina, eu fico um pouquinho mais para continuar a conversa. Todas as vezes que eu vou fazer palestra é assim. Né? Eu chego pelo menos uns 40 minutos antes na casa para rever os amigos. Não é? Muitas vezes a gente vai um mês, aí passa um mês, 2 meses sem ir, aí volta de novo. Então sempre tem muito assunto para conversar. Né? E ontem, uma amiga muito querida, Vera Delgado, estava falando um negócio para mim que eu achei muito interessante. Ela disse: Dani, teve uma palestra onde o palestrante foi falar sobre aborto. E ele foi tão rígido, mas ele foi tão rígido, que tinham pessoas que estavam assistindo a palestra e que tinham praticado o aborto. E teve gente que saiu chorando, jurando que estava condenado ao fogo do inferno, sem chance de saída de lá. Olha a nossa rigidez. E eu disse a ela, eu disse: Vera, essa rigidez é nossa. A espiritualidade não tem nada a ver com isso. Porque os bons espíritos sempre nos dão uma coisa, gente, chamada segunda chance. Sempre na vida teremos uma segunda chance. Teremos uma oportunidade de nos corrigir e de corrigir os nossos atos e de nos retratar com as pessoas que nós machucamos. Sempre teremos uma segunda chance. E as crianças, elas não têm essa rigidez. Mas nós adultos, nós temos. Quando nós sabemos da história de alguém, a gente condena a criatura e não lhe dá mais sossego para o resto da vida. As crianças não. Eles sabem que alguma coisa aconteceu, ou o coleguinha, às vezes acontece, né, de uma situação do coleguinha pegar uma coisa da criança, a criança não gostar, e o coleguinha vai para casa levando o brinquedo, aí no outro dia ele vem devolver o brinquedo, porque a mãe mandou, vá lá devolver, que o brinquedo não é seu, e ele chega, devolve, e eles fazem as pazes e o assunto está resolvido. Já imaginou se a criança tivesse a rigidez que nós temos? Olha, devolve meu brinquedo, eu não quero mais papo contigo não, ladrão. É assim que ele faria. E a criança não age dessa forma, porque eles também entendem que nós todos merecemos uma segunda chance. Mas acima de qualquer coisa, essa passagem, deixai vir a mim as criancinhas, Jesus fala, gente, do amor. A importância do amor para nós encarnados. O amor é uma conquista. E toda conquista, ela requer esforço, ela requer resignação. Algumas vezes, viu, gente? Eu diria até muitas vezes, renúncia. Renunciar a nós mesmos em favor de outro. O amor é uma construção que normalmente nós queremos pular do ódio para o amor. E nós esquecemos que, como toda construção, ele tem base. O amor é o nosso objetivo aqui na vida. Ou seja, na construção dos nossos sentimentos, o amor é a laje. A gente não quer fazer a base, a gente não quer levantar a parede e quer fazer uma laje. Alguém aqui já viu laje suspensa? Eu nunca vi. Mas é assim que nós agimos. Sabe quais são as bases que vão levando o homem ao amor? O respeito. Gente, o respeito, nós não sabemos o valor desta palavra respeito. Nós ainda não conhecemos o valor desta palavra. Quem já leu, gente, quem não leu, que leia livros, histórias espíritas, principalmente as obras de André Luiz, estão recheadas de situações na espiritualidade.
onde algumas vezes o passado do outro é citado, e por respeito à dor que aquela criatura sente ao lembrar do seu passado, as pessoas ali presentes desviam o assunto e o assunto está morto. Por respeito, nós não sabemos quantos e quantos crimes seriam evitados, gente, se nós soubéssemos o valor do respeito. Quantas e quantas situações difíceis, quantas e quantas intrigas, quantas e quantas brigas de família não seriam evitadas simplesmente se houvesse respeito entre as pessoas. Eu sou diferente de você. Mas o fato de eu ser diferente de você não quer dizer que eu seja melhor que você. Eu simplesmente sou diferente. E precisamos compreender isso. E o respeito é uma base. É uma das bases do amor. Quando existe respeito, se estabelece uma coisa chamada paz. A paz vai reinando. Mas entre a paz e o respeito está a justiça. Sermos mais justos nos nossos julgamentos. Aquela história da balança, que a gente começa a se pesar na balança, que a gente pesa os nossos inimigos, principalmente a nossa língua. Todos os dias, gente, quando for deitar na cama, vamos repensar tudo que nós fizemos no nosso dia. Quantas pessoas nós magoamos? Vamos repensar as nossas histórias. Nós temos o direito de não ter afinidade com as pessoas, mas nós não temos o direito de desrespeitá-las por isso. Hamed, ele deixa claro que a questão da amizade vai muito além de simplesmente um olhar para o outro e dizer eu gosto dele, e eu gosto mesmo. Vai muito além disso, gente. É uma afinidade. São espíritos que vibram numa mesma sintonia e quando eles se aproximam, de uma forma inconsciente, a gente percebe. Sente uma alegria, sente uma coisa quente na alma quando está perto daquela pessoa. Não sei porquê. Às vezes você tem pouquíssimo contato com a criatura e diz, não sei porquê, mas eu gosto tanto da companhia de fulano. Eu acho tão bom quando ele está perto. É uma pessoa que me agrada tanto a companhia. E assim a gente vai percebendo, gente, essa questão da afinidade espiritual. Muitas vezes não temos afinidades com as pessoas, mas isso não nos dá o direito das pessoas passarem e a gente soltar uma gracinha. Das pessoas darem uma opinião e a gente fazer uma indireta, dando a entender que a pessoa é menos inteligente que você. Não nos dá o direito de nós ficarmos por trás das paredes, falando mal da criatura e tentando desmoralizá-la. Não gostamos é um direito que nós temos. O que nós não temos o direito é de desrespeitar as pessoas simplesmente porque são diferentes de nós, porque pensam diferente de nós, porque gostam diferente de nós. E quando existe essa base do respeito, da justiça, da paz, aí sim, aí a laje do amor se assenta em cima e ali a gente consegue uma boa construção na vida. Que tenhamos mais amor pelos seres humanos. Precisamos gostar mais de gente. Eu admiro muito, gente, eu admiro muito. Quem gosta de cuidar de plantas, tem pessoas que têm jardins maravilhosos em casa. Eu admiro muito quem gosta de animais. Acho maravilhoso. Tem gente que cuida de animal com tanto carinho, gente. E é nosso dever, é nossa obrigação cuidar deles mesmo, com muito carinho. É nosso dever. Mas eu admiro muito, mas muito mais, de gente que gosta de gente. Sabe por quê? Porque gostar de gente não é fácil, não. Porque o cachorro, quando a gente faz um carinho e conquista a amizade dele,
Ele nos é fiel. E o ser humano nem sempre. Nós nos magoamos, nós nos decepcionamos, nós nos machucamos. Muitas vezes um grande amigo vira um inimigo mortal. Muitas vezes o inimigo mortal lá na frente vai ser nosso grande amigo e o nosso mais fiel companheiro na vida. Então, que fique essa mensagem, gente. Vamos aprender a gostar de gente. Vamos exercitar o nosso amor, a nossa tolerância. E ainda que a criatura de jeito nenhum lhe desperte a afeição na vida, mas que pelo menos é um dever que cada um de nós aqui tem, que pelo menos tenhamos respeito. Quando a criatura passar, que a gente não solte uma graça, que a gente não faça uma indireta, que a gente não fique por trás falando mal da pessoa, tentando convencer os outros a não gostar dele também. Na hora que nós assentarmos o respeito nessa vida, talvez em outra, a laje do amor consiga também ser assentada. Muitas vezes, as pessoas são tão diferentes que o amor precisa de tempo para chegar. Mas tenhamos a certeza, ele só vai chegar se nós tivermos boa vontade em, pelo menos, tentarmos ser respeitosos. Uma boa noite a todos. E aí, né? Obrigada, Dani. Com certeza, nós vamos repensar muitas coisas. E eu vou trazer também aqui para vocês, desse livro Assimilação Evangélica, de João Nunes Maia, pelos Espíritos Diversos. Nesse caso aqui é Miramês, ele diz: o mestre mostra a criança como símbolo de pureza espiritual, e se compararmos a vida dos sábios verdadeiros e dos santos, notaremos uma semelhança muito grande. Integremos-nos na escola cristã, porque sem Jesus à nossa frente, dificilmente encontraremos o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, e para que todas essas mudanças, para que essa criança que existe em cada um de nós desperte, temos um farol aceso, Jesus. Vamos pedir ao nosso irmão Adelson para fazer a prece final. Eu peço vênia à minha irmãzita para fazer a prece em pé, porque eu teria algo bem rapidinho, 5 minutinhos só, não saio não. Enquanto ela pregava, eu via, tem uma foto nas redes sociais, não sei se vocês já viram, lá uns missionários que vão lá para a África, aí tem um fotógrafo e aqueles missionários dando comida, aí um garotinho pretinho, tão lindo, não sei se vocês já viram, deu 2 pirulitos a um garotinho, desse tamanho. Aí ele pegou um, descascou, e o outro ele deu ao repórter. Tá, como ela disse a nossa irmã, a pureza, né? Quer dizer, eu só preciso de um pirulito, eu não preciso de 2. Ele deu o repórter deu. Coisa linda. Ela falando, eu me lembrando dessa doçura da criança, disso que Jesus falou, que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, como diz a nossa irmã, né? Essa pureza, esse libertar-se de si mesmo e doar-se. Mas vamos orar por tudo isso que recebemos hoje. Jesus amigo, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso governador, Tu és o nosso guia. Te agradecemos por estas palavras maravilhosas, Senhor, ditas pela Tua irmã, para que nós possamos sempre colocar em prática, Senhor, nas nossas vidas, tudo aquilo que nós ouvimos hoje. E é por isso, Senhor, que devemos nos reunir sempre em Teu nome, em Teu santo nome, e pedir que estejas sempre conosco, Jesus, porque só Tu, Senhor, é que tens palavra de vida eterna. Abençoa esta casa maravilhosa, o seu patrono, a todos esses irmãos que aqui estão, Senhor. Leva para cada um no seu coração uma rosa espiritual, perfumada e protetora, para que eles saiam daqui fortalecidos de que só o bem
prospera, só o bem existe, que tu, Senhor, és verdadeiramente o nosso Senhor e nosso Redentor. E assim, voltamos à palavra da nossa irmã Rita, para que ela encerre os trabalhos na tua paz. Amém. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade que dirige esses trabalhos, damos por encerrado, desejando a todos um feliz retorno aos lares. Muita paz. Gente, as pessoas que eu convidei para a reunião da sexta-feira, do sábado, não vai poder ser efetivada, mas iremos marcar na segunda-feira uma nova data. Aí eu explico por quê. Saiu melhor do que a encomenda. Foi. Para você também, querida. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, meu querido.